Olá, sou a chefe Thelma Shiraishi do restaurante Aizome. E hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre os sabores e os gostos da culinária japonesa. Essa é uma série de vídeos sobre gastronomia japonesa que está ligado ao podcast da segunda temporada aqui da Japan House São Paulo. A gente, quando pensa em culinária japonesa, tem que ter em mente quais são os gostos básicos. Aqui no Ocidente a gente fala em salgado, doce, amargo e azedo. Mas para os japoneses o mais importante é o quinto gosto básico, que é o umami. E o que é realmente o umami? A gente fala em gosto básico porque ele é, sim, algo que é percebido fisiologicamente. Nós temos receptores específicos para a percepção do gosto umami na nossa boca, no nosso palato, na nossa língua. O umami, em particular, é a percepção de nucleotídeos e peptídeos nos alimentos. E os japoneses, eles foram os primeiros a perceber a importância desse gosto básico. O que faz, então, o tal do umami? Em 1908, Kikunai Ikeda, um cientista japonês, ele provou cientificamente a existência da substância glutamato, que está muito concentrada na alga kombu. Mas nós temos outras substâncias que também são carregadas do umami, como por exemplo, katsuobushi, outro ingrediente que é muito presente na culinária japonesa. O que é katsuobushi? Katsuobushi é o peixe bonito, curado, defumado. Ele fica parecendo realmente um fóssil, quase uma pedra. Você precisa de uma plana, quase uma peça de marceneiro para poder tirar essas lascas super finas. Mas ele é carregado de inosinato. Outra substância que também é muito concentrada em umami são os cogumelos. A gente utiliza muito o cogumelo shiitake seco. Ele é muito rico em guanilato. E nós temos o dashi. O dashi é o caldo básico japonês que parte desses ingredientes ricos em umami para fazer os caldos básicos muito utilizados na culinária japonesa. Um dos grandes segredos da culinária japonesa é você ter essas substâncias ricas em umami para compor as receitas e, a partir do momento que você consegue infusionar muito gosto, muito sabor nas suas receitas com umami, você depende muito menos de açúcar, sal ou gorduras ou condimentos pesados para ter uma preparação rica em sabor e muito satisfatória. Por isso que a dieta japonesa é tão saudável. Quando a gente fala de dashi, nós podemos listar principalmente por técnica e tipo de preparo do dashi. Aqui eu tenho dois exemplos do que a gente chama de miso dashi, ou seja, uma infusão a frio. O mais comum é o kombu dashi. Aqui eu sempre coloco numa jarra com água e deixo na geladeira. Só isso já é suficiente para eu ter um dashi muito fácil, que a gente mantém sempre pronto para usar em uma sopa, um misoshiro, um caldo, um cozido. Esse é um outro exemplo de miso dashi, ou infusão a frio. Basta colocar a água e cogumelos secos, o shiitake seco. Esse miso dashi de cogumelo shiitake seco em especial é chamado de modoshijiro e também ele já está pronto para ser utilizado em qualquer receita. Além da infusão a frio, a gente fala no nidashi, ou os dashis, os caldos que precisam do cozimento. E aí eu posso utilizar vários outros ingredientes. Como eu falei, katsuobushi. Aqui eu tenho peixes secos. Esse é o iriko, um tipo de uma anchovinha, um peixinho bem pequenininho, muito utilizado. Esse é o niboshi, tipo de uma sardinhazinha pequenininha, também muito utilizada, principalmente para misoshiro. Eu gosto muito de utilizar também essas sardinhas secas que vêm aqui do nosso litoral, vem de Cananéia. E nós temos também chamado Shojin Dashi, ou dashi vegetariano. E é uma receita originária dos
mosteiros budistas no Japão, onde a dieta é basicamente vegetariana ou vegana. Pode ser utilizado também grãos de soja. A gente tosta os grãos de soja e cozinha junto com o kombu e o shiitake. Aqui eu já tenho um shoujin dashi pronto. O dashi mais famoso, mais utilizado na culinária japonesa em geral é o que a gente chama de awase dashi. Awase quer dizer mistura. E esse awase dashi geralmente é feito com o kombu e o katsuobushi. Vamos então fazer a receita do awase dashi. O ingrediente básico, a gente começa com água. A nossa água aqui, ela é potável, ela é boa, ela já vem encanada, sai na sua torneira bonitinha, mas não é o mais indicado quando a gente quer preparações tão delicadas como um dashi ou um chá. Eu costumo utilizar água mineral, principalmente aquelas que você tem a percepção que é uma água mais leve. No Japão, a água é muito diferenciada, ela vem das montanhas, o Japão é muito privilegiado nesse aspecto, então o que a gente chama de água mole, água leve, ou uma água bem filtrada. E o kombu. O ideal é deixar o kombu, começando já numa infusão a frio, pelo menos uma meia hora. Eu costumo deixar de um dia para o outro já ele descansando na água. Então já vou aproveitar esse que estava infusionando já há algumas horas e vou partir dele. E vamos ligar o fogo o mínimo possível. O fogo mais baixo possível e a gente vai aquecendo isso lentamente. O segredo do kombu, se você quer o dashi o mais profundo possível e sem os aromas mais fortes, é não deixar ferver. O recomendado é não ultrapassar os 70 graus centígrados. A gente sabe que ele está atingindo essa temperatura, não precisa ser com termômetro, mas quando começam a surgir bolhas no fundo da panela. O episódio 5 do podcast da Japan House São Paulo, que trata da gastronomia japonesa, fala exatamente do tema explosão de sabores. Os japoneses têm termos muito específicos quando a gente fala de sabores, gostos, temperos. Uma coisa que eu gosto bastante é o termo kakushi aji, ou o sabor oculto. É aquilo que permeia a receita, você mal percebe no paladar, que te intriga e você não consegue definir o que é. O que os japoneses mais utilizam para dar esses toques, essa profundidade, talvez seja o sake e o mirin. Mas alguns temperos também fazem essa função. A gente vai utilizar depois na nossa receita o yuzu, por exemplo, o cítrico japonês que é carregado de aromas. Outra coisa muito interessante, os japoneses eles percebem tanto essa questão da alimentação, eles têm essa consciência quando eles estão comendo algo, que tem termos também muito específicos para outras percepções, principalmente do tato. E nem a gente falou, né, que a audição também a gente envolve quando a gente está comendo, e é verdade. Um alimento muito crocante, para os japoneses tem um termo específico que é o kari-kari, é uma onomatopeia, para se referir ao barulho, ao som de um alimento bem crocante, como um tempurá bem feito. Um termo também que eu gosto muito é o nodogoshi, ou a sensação quando você deglute, quando você engole um alimento. Essa é uma sensação muito importante para os japoneses. Tanto que eles gostam dos alimentos mais pastosos ou viscosos, que é o famoso neba-neba. O nodogoshi é tão importante que é uma das principais qualidades quando os japoneses pensam no arroz, por exemplo. O arroz japonês ele tem essa característica dele ter muito mais amido, ele tem uma textura mais unificada e quando você engole, ele é muito agradável. E olha só, o nosso dashi aqui já começou a sair as bolinhas. O que a gente faz? A gente vai retirar o nosso kombu, porque nós não queremos que os aromas, o cheiro forte dele se aprofunde, porque a intenção aqui é ter um dashi bem delicado. Agora a gente vai com o katsuobushi, aumenta o fogo e assim que ferver a gente desliga e já está pronto. Deixamos alguns minutinhos
e colamos. E esse aroma é indescritível. Tem as notas salinas e marinhas da alga kombu, tem o defumado e o toque do mar mais profundo do katsuobushi. Esse é o que a gente chama de Ichiban dashi, ou o primeiro dashi. O dashi mais delicado, mais refinado, que extraiu o melhor desses ingredientes. E o que a gente faz com esses ingredientes? A gente desperdiça, joga fora depois que utilizou? Não. A gente pode utilizar em outras receitas, como fazer cozidos, colocar o kombu na sopa. O katsuobushi a gente pode depois desidratar, temperar com outros ingredientes e fazer um furikake, por exemplo. Ou o que eu vou fazer aqui, tirar um segundo dashi, que não vai ser tão delicado, não vai ser tão refinado quanto esse primeiro, nem tão aromático, mas ele vai servir muito bem quando eu quiser cozinhar outros ingredientes, como alguns legumes, ou até fazer um misoshiro do dia a dia. Ele vai servir bem. Então eu entro de novo com a água. E vou ferver uma segunda vez para tirar o meu segundo dashi, para tentar extrair mais ainda do umami desses ingredientes. E a receita de hoje, ela vai valorizar tanto a delicadeza desse dashi que nós extraímos agora e vai ressaltar o ingrediente da estação. Eu fui à feira, vi o que a gente tinha de bom, o que estava bonito e olha só. Nós estamos agora no outono para o inverno e o daikon, ou nabo, é um dos ingredientes que são ícones na culinária japonesa. Ele é muito fácil de cultivar, ele dura muito bem durante o inverno, é o que alimenta muita gente. Ele é fácil de estocar, ele dura bastante. E como um ingrediente tão humilde, pode ser elevado a um prato diferenciado, usando o dashi. Vamos começar então cortando o nosso nabo em fatias. Vamos utilizar as folhas também. Gosto muito de fazer tsukemono ou conserva das folhas do nabo. Esse está lindo. Vamos cortar rodelas de 2 a 3 dedos de altura. A ponta também eu guardo para fazer mais tsukemono, ou caldo, ou sopa. Nós vamos descascar, tirar essa parte mais externa, mais dura do nabo. Para saber mais sobre os vários tipos de facas que são utilizados na culinária japonesa e as técnicas de corte, dê uma olhadinha no primeiro episódio do nosso podcast e o vídeo que eu fiz especialmente dedicado a ele. Nós descascamos as fatias do nabo e vamos agora tornear. A gente vai tirando todas essas arestas, uma pela parte estética e a outra para que no cozimento justamente essas partes salientes não se quebrem. Então a gente torneia todas as arestas. A gente faz também pequenos cortes em cruz para que o nabo cozinhe mais rápido e para que os sabores penetrem mais quando nós cozinharmos ele no dashi. Primeiro nós vamos amaciar, nós vamos dar uma pré-cozida no nosso nabo. E um segredo, quando a gente vai cozinhar legumes ou vegetais, como nabo, inhame, raiz de lótus, brotos de bambu, um segredo é utilizar a água que a gente lavou o arroz. Essa água fica branquinha porque ela tem bastante amido. Então, além de ajudar a amaciar, também ajuda a manter a integridade desses ingredientes. Eu sempre guardo a água que a gente lava o arroz, tanto para fazer esses cozimentos, quanto para regar as minhas plantas. As plantas ficam muito contentes e vão agradecer por essa água rica em nutrientes. Então, na nossa panela, e os nossos pedaços de nabo. E vamos deixar cozinhar até começar a amaciar.
O segredo é não deixar ferver também muito ruidosamente. A gente não quer aquelas bolhas que vão causar o rebuliço aqui na panela, porque isso também, além de não cozinhar adequadamente, vai ficar mais mole por fora e não vai chegar até o centro, a maciez que a gente quer, pode quebrar ou machucar o nosso nabo. Então vamos deixar cozinhando bem lentamente até amaciar. Vamos fazer agora o molho que vai acompanhar o nosso nabo cozido. Uma panela no fogo, a gente vai começar queimando o saquê e o mirim. Eu digo queimar porque nós vamos evaporar todo esse álcool aqui. A gente vai utilizar o missô e gemas de ovos. Nós vamos engrossar o nosso molho com gema de ovo. O ideal é deixar ferver e reduzir até a metade do volume. Ele quase começa a ficar bem grosso, quase caramelizado. Eu gosto de flambar também, porque isso dá uma caramelizada a mais e aprofunda os sabores. Esse molho que a gente está fazendo, o tamamisô, ele é muito bom para a gente ter em quantidade na geladeira, ele dura bem, fica muito gostoso com berinjela ou com outros vegetais, ou até peixes ou carnes. O nosso mirim, o nosso saquê já reduziu até a metade, e a gente entra então com o missô, vamos dissolver o missô e açúcar. E vai a gema então para engrossar. Tem que mexer bem vigorosamente quando você coloca a gema, que é para não talhar. Agora vamos deixar então cozinhando até reduzir. Assim que reduzir, engrossou, a gente vai passar por uma peneira. Vamos deixar então esfriar o nosso molho. Enquanto isso, vamos aproveitar as folhas do nabo também. Esse é um princípio muito importante da culinária japonesa. Nada é desperdiçado. Mesmo todas as pontas, as aparas, as cascas, a gente guarda para ser utilizado em outras conservas ou para fazer uma sopa. Vamos cortar em pedaços. Nós vamos pegar as folhas do nabo e simplesmente salgar. A gente calcula mais ou menos uns 10% do peso de vegetais ou legumes que você esteja salgando de sal. E a gente deixa então para extrair o líquido. Ele vai concentrar os sabores e vai continuar com a textura crocante. O nosso nabo está cozinhando bem delicadamente. A gente vê de vez em quando aqui para retirar as impurezas que sobem, toda essa espuma. Com um palito a gente dá uma olhada se já está começando a maciar. Ele já está mais macio, então a gente vai retirar o nabo dessa água de cozimento. E agora a gente vai partir para a segunda fase, que é infusionar os sabores com o dashi, o ichiban dashi que nós fizemos agora há pouco. Aumentar um pouco o fogo e vamos transferir o nosso nabo. Já começa a ficar mais translúcido e vamos terminar o cozimento no dashi. Agora vamos terminar o cozimento, até ele ficar bem macio. O nabo ele serve como uma esponja, vai absorver todos os sabores, todo o umami. O que os japoneses mais gostam dessa receita é quando a gente prova e você morde o nabo, ele está macio e vem todo aquele sabor, o dashi que ficou preso dentro de cada pedaço de nabo. Vamos finalizar a nossa receita
dando uns toques especiais. Agora também, final de outono, começo de inverno, nós temos o yuzu, esse é de produção nacional, tá com aroma muito gostoso. Nós vamos tirar uma pequena lasca da casca. A casca do yuzu é onde se concentram os óleos aromáticos. A gente tenta tirar também toda a parte branca, caso tenha. Vamos cortar finamente. Vamos reservar a nossa casca de yuzu. Uma tigela com tampa. O nabo já está bem macio, está translúcido. Ele absorveu todo esse dashi e todo o umami estava presente no dashi, passou para o nabo e se combinou com o próprio umami do nabo. A importância de você escolher o ingrediente da estação, quando ele está no seu auge, é realmente você ter um produto que está no melhor do seu momento, está concentrado de sabores, uma textura ótima. A gente vai colocar o nosso molho, nosso tamamiso, um pouquinho do caldo, o yuzu e as nossas folhas do nabo. Olha só como elas perderam a água, estão bem crocantes. A gente dá uma espremida para tirar o excesso de líquido. Vou colocar um pouco aqui do lado para complementar a nossa receita. A gente vai servir tampado. Esse é um elemento muito importante também da culinária japonesa, quando a gente fala dos aromas, do kaori. Como a gente colocou o yuzu aqui, quando você abre a tigela, a primeira coisa, sobe todo esse vapor com os aromas do nabo, do dashi, do molho que a gente colocou e principalmente o kaori do yuzu. Furofuki, na verdade, o nome da receita furofuki diz respeito a esse vapor que sobe. Espero que vocês tenham gostado. Uma receita muito simples, utilizando ingrediente tão humilde, mas que com aproveitamento máximo e tirando o melhor dos sabores e do gosto umami, é um prato que fica elevado e fica muito bonito e saboroso.